fazer o jornalismo era muito gostoso, porque você tinha que ir pra rua. Lá, repórter não ficava na redação. É muito diferente de hoje. Gente, se eles jogarem água quente em mim, mas tipo, eu já tava lá e não tinha como voltar, eu já tava no meio do caminho, eu tinha que ir. Eu tive pessoas boas na minha vida que me ensinaram muito. Se eu tô aqui onde eu tô hoje, foi porque eu tive muita ajuda lá atrás. E eu tô falando de uma época que o jornalismo não era tecnológico como é agora. O jornalismo de um grupo de WhatsApp, ele não tá nem aí se ele tá dando o nome certo, se ele tá dando o local certo, se a foto é correta, se a foto realmente é daqui. Eles não têm essa ética. Agora lá no jornal não, a gente tem essa ética. Sabe, quando você sai com a notícia na frente, você não se torna referência, você ganha respeito. Boa noite, está começando mais um No Plano 7. Estou aqui hoje com meu amigo, mais uma vez, Kozakiewicz. Boa noite, meu querido, tudo bem? Boa noite, Ademir. Tudo bem, graças a Deus. Episódio potente hoje, hein? Potente. Falar em potência, né? Nós temos que falar aqui do Bad Wolf. Esse aqui é o sabor de melancia. Gosto demais e dá muita energia. Você não precisa de asa, você precisa de energia no Bad Wolf. Mais de 90 anos, produtos Coroa, água mineral, água tônica, que eu gosto demais. E nós temos um presente para a nossa convidada de hoje, a editora-chefe do portal Aqui, Alessandra Mendes. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Ademir. Boa noite, Anderson. Um prazer estar aqui com vocês, dividir, compartilhar histórias e participar, né, desse podcast aqui no Plano 7, que está aí bombando na audiência. Opa, maravilha. Vamos Prazer dar um presente? É nosso. Vamos dar o presente. Vamos lá, aqui. vamos de presente logo. Então, o lance é o seguinte, você precisa de energia, você não precisa de asas. Bad Wolf, obrigada. melancia. A Alessandra está ganhando os presentes aí há mais de 90 anos, a coroa capixaba da Gema, levando esses produtos maravilhosos. Não preciso mostrar, não, porque já é o que está aqui Já na é mesa o que e está já aqui. está aqui, é Você meu, vai- esse é meu. Depois você leva isso, deixa guardadinho aí. Não é isso, Cousa? É isso aí, cara. Quem é a Alessandra Mendes? Bom, eu sou de Conceição do Castelo, estou em Cachoeiro há 23 anos, quase 24 anos, me sinto já uma cachoeirense de coração, sou cidadã cachoeirense desde 2003, portanto, não adianta falar que eu não sou daqui, mas eu sou nascida lá em Conceição do Castelo, vim para cá, trabalho, estou aqui, casei, fiquei e fiz história no jornalismo, estou aqui ainda, batalhando pelo meu espaço. Bom, você falou que é casada, tem filhos? Não tenho filhos, Não só tem casada. filhos, casada. Ok. E como foi Você veio quantos anos para cá, Cachoeira? Vim bem nova, tá? É, Vim com novinha. 21 anos para 21 Cachoeira. aninhos. Trabalhamos juntos no Diário Capixaba logo em 2001. Exatamente. Eu e antes, gente, tem uma história que acaba se entrelaçando em várias partes, em vários momentos, né, da nossa vida. Mas Porque lá em Conceição você chegou a mexer nessa área, jornalismo, essas coisas? não, eu tenho uma história, assim, a minha história é grande. Vamos lá. A gente tá com tempo, né, de falar. Tá. Então, vamos lá. 3 horas. Pois é. Eu comecei a trabalhar muito cedo. E muito cedo também eu saí de casa. Eu fui trabalhar em outra cidade. Eu me mudei de Conceição do Castelo para Castelo. Fui trabalhar numa casa de família, ainda no início da minha adolescência. Logo lá no início. Lá eu fiquei até 98. 98 eu voltei para casa. Fiquei 2 anos em Conceição. Terminei o 2º grau. Aí de lá eu voltei para Castelo. Fiquei mais um tempo. De lá eu fui para Vitória porque eu queria fazer faculdade de jornalismo. Que sempre foi meu sonho e meu desejo de fazer. Mas eu vim de uma família pobre, eu não tinha condições, então eu precisava trabalhar para eu poder estudar. Na época que eu estava em Vitória, eu recebi o convite para vir trabalhar no Diário Capixaba, no então jornal Diário Capixaba. Isso foi lá em 2001. E eu vim, larguei tudo em Vitória e vim para Cachoeiro. Eu não conhecia Cachoeiro, eu não sabia, o jornal ficava lá no Baiminas, ali onde é o Opa! Instituto Glauber Na Coelho hoje. Toca.
Exatamente. Embaixo era a radiodifusora, E em cima O era o Diário diário. Capixaba, É ali. exatamente. Ainda bem que aqui só tem gente nova. Fala nada, não. Nossa. Eu fui trabalhar lá, naquela época era engraçado, porque eu não conhecia nada de Cachoeiro. Eu morava no Aquidauã, eu morava ali na Rua Caeté, na Samuel... Muito conhecida. Pois é, mas eu não sabia chegar no Bairro Minas. Eu precisava que alguém me levasse ao trabalho todos os dias, eu fosse me buscar. Foi assim que eu mudei para Cachoeiro, não conhecendo Cachoeiro. Mas assim, logo eu conheci. Logo eu fui para o jornal, vim trabalhar numa época que o jornalismo ele era muito gostoso de fazer. Era muito gostoso. Gente, eu não sou velha, ninguém aqui é velho. Velho Esses pecado. cabelos brancos aqui, eles Isso. não querem dizer nada. Nada. Mas naquela época não tinha internet. Não tinha nem telefone direito. Não tinha telefone. Celular então, não tinha. A internet, Não. Aí eu na sei. verdade tinha internet, mas era aquela discada, né? Aquele barulhinho, lembra? só que o discado no jornal, você lembra dessa época? Os jornalistas, eles não tinham acesso. Os Não, quem repórteres, tinha só o só editor. o editor, e ele só discava depois de 6 horas da tarde. Então, antes disso, não muito tinha caro. internet. Então, naquela época que eu vim pra cá, fazer o jornalismo era muito gostoso, porque você tinha que ir pra rua. Lá, repórter não ficava na redação. É muito diferente de hoje. Naquela época, a gente tinha que ir pra rua. Aqui, a informação da delegacia, você tinha que ir lá na delegacia. Aí, a gente tinha um fotógrafo. Eu tinha o meu grande parceiro, Hélio Júnior, que a gente acabou fazendo história muito tempo junto. É meu parceiro, é meu amigo até hoje. E o Elinho, a gente ia pra delegacia, ele lá fotografava o preso, pegava o nome, eu tentava entrevistar o preso, voltava pra redação pra escrever, pra no outro dia de manhã aquela notícia sair no jornal. Não tinha essa velocidade de hoje, a notícia. Não, hoje Mas era muito gostoso de fazer. As Ademir, pessoas... ela tinha uma moral com aquele pessoal da polícia lá, que eu não sei onde É ela mesmo? arrumava aquilo, não. Como que ela conquistava? Mas não foi fácil. Eu tenho hoje lá no jornal 2 estagiários comigo. Eu tento passar um pouco. Eu sei que é a nova geração do jornalismo e é diferente da minha Sim. geração. Mas eu tento passar para eles assim, como que tudo mudou, mas para não perder essa essência, de buscar a fonte principalmente. Eu vim para Cachoeiro, como eu falei, eu cheguei aqui em 2001, dezembro de 2001. Eu não conhecia ninguém. Eu não sabia andar na cidade. Eu não fazia nada. O que eu podia fazer era ser simpática, mas minha simpatia só eu não ia conquistar fonte. Mas naquela época não era tão difícil fazer fonte. Por quê? Lá o jornal a gente tinha cortesias de cinema, lembra? Tinha uma parceria do jornal com cinemas para poder dar os cupons pra gente ir no cinema. Inclusive, eu cheguei a escrever colunas falando sobre cinema. É. E eu ganhava os O Anderson, ingressos. acho que você passou por todas as áreas, né, do jornal Passei, naquela O época. jornal era com o Sérgio Neves, não é isso? Era O Sérgio, ele era Sérgio entrou editor. de- Sérgio Não, entrou depois, quando né? eu tava lá, ele era o Já editor. era o editor, né? Não, ele era o editor do jornal quando eu entrei. Foi- Ah, sim. eu assumi a vaga dele de repórter policial na época que eu vim. Mas eu chegava, aí tipo assim, eu era uma menina, eu tinha 21 anos, tinha acabado de completar 21 anos quando eu vim pra Cachoeiro. E eu chegava na delegacia, no batalhão, por exemplo, a maioria era de homens. Hoje tem muitas mulheres na polícia, mas naquela época não. A doutora Ancila era a única mulher poderosa daquela época porque ela era dama de ferro da polícia, ela era delegada-chefe do DPJ. Mas na polícia militar eram poucas as mulheres. Quando chega uma mulher no ambiente assim, você já chega com medo. Foi totalmente contrário. Assim, eu cheguei lá e fui muito bem recebida sempre. Sempre tratei todo mundo com respeito e sempre todo mundo me tratou com respeito. Nunca tive problemas na polícia e eu acabei tendo uma aceitação, sabe? Eu consegui fazer minhas fontes. Lógico, o que eu estava falando da cortesia do cinema era por isso. Eu sacrifiquei algumas cortesias. Em troca da informação, você quer ir no cinema aqui? Leva sua esposa, leva seu namorado. Mas aqui eu tô precisando dessa ocorrência. Isso aí é o famoso jabá no rádio. Entendeu? Você faz aquele jabazinho. Era uma entendeu? troca. É uma troca. Era uma troca naquele momento necessária, tá? Nessa época, os presos, eles ficavam ali no DPJ, quando o DPJ era independência, eles ficavam no pátio tomando sol. Geralmente era o horário que eu tava lá fazendo matéria. E assim, às vezes eu queria uma informação, mas alguém que estava preso ali tinha informação. Eu não podia descer na cela. Sempre tem. Aí era um tal de, me arruma um cigarrinho aí que eu conto. Aí jogava cigarro, jogava R$1, joguei muito R$1 lá pelo aquele alambrado do DPJ. Atenção, não façam isso. Não, hoje não Porque pode mais. Hoje não dá pode. cadeia. Não faça o que a menina fez, porque hoje dá cadeia. E muita. Não, muita. Ah, mas assim, é daquela. Eu lembro, você trabalha lá agora no CDP. Você não trabalha no CDP, você
trabalho no IASES. Trabalhei na PRCI, trabalhei no IASES, trabalhei em Xuri, isso aí é... Antes do PRCI ser o que é hoje uma cadeia de segurança máxima, ele era um presídio de Monte Líbano que todo mundo conhecia. Era o cadeião. E quem tomava conta lá era a polícia militar. E era muito engraçado, que eu vivia chegando lá na porta e falava assim, aqui tem um morto lá na cela tal. Aí o policial que estava na frente, não teve morto. Eu, não, teve sim, eu acabei de receber ligação. Mas como que você sabe disso? Aconteceu isso, foram várias vezes que aconteceu esse episódio de eu chegar lá e não teve isso, não teve. Aí tinha rebelião. Naquela época eles deixavam a gente entrar no presídio. E a gente não entrava com o mínimo de segurança, com nada. Fotografava quando a gente já estava lá dentro, andando época lá. De carcereira ainda. De carcereiro. Quando a gente entrava no meio dos pavilhões, assim, porque no primeiro andar não tinha nada, era só no segundo andar. Aí, quantas vezes. O coronel Fabrício esteve aqui, ele falou isso. Aquela parte de baixo, eles arrebentaram. Sim, não tinha nada. Só tinha em Era cima. suspenso. Aí quando eu tava passando ali no meio, de repente, para ir pro pavilhão, que eu queria fotografar ou fazer matéria, eu pensava, gente, se eles tiverem com. Porque eles ficam com aquele mergulhão, né, de ferver água. Eles tinham isso na cela. Aí eu, gente, se eles jogarem água quente em mim, mas tipo, eu já tava lá e não tinha como voltar, eu já tava no meio do caminho, eu tinha que ir. Isso não tem mais, não vai acontecer mais. Essa geração, a próxima geração e nunca mais ninguém vai ver. Não vão pegar isso daí, não. E o jornalismo é engraçado, ela falou uma coisa interessante. E ali no Independência, tinha uns que ficavam ali lavando o carro. Sim, na portaria, os presos de portaria. Isso, é os caras que têm bom comportamento, é o faxina, entendeu? Aí ficavam lavando o carro ali. E eles têm muitas informações. Principalmente pra galera. Isso. Eu chegava lá com dor de estômago, aí o que tava na portaria, não, peraí que eu vou preparar um chazinho pra você, na cozinha fazia um chá pra eu melhorar. Aí eu chegava, outro contava. Assim, daria pra escrever um livro com as histórias, mas era muito diferente. Era muito diferente. Talvez não era a forma correta, mas eu sentia que era muito humanizado. Mas você já deu time, hein? Você, jornalista, por que não coloca isso em prática? Porque... E é muito interessante as histórias, tá? Sim, eu tenho muitas. Eu vi muita coisa, né? Eu fiz reportagem policial aqui em Cachoeiro por 20 anos. Só aqui em Cachoeiro foram 20 anos. Eu tenho quase 25 de jornalismo. Ai, não sou velha. Eles já fizeram a conta já. Começou novinha, entendeu? Mas nesses 20 anos aqui, eu cresci muito, eu aprendi muito, eu vivi muito. Fui intensa em muitas ocorrências. Mexeram muito comigo, sim. Muitas ocorrências eu me senti indiferente. Eu tenho várias histórias, só que eu acho assim, tudo na minha vida foram momentos. Eu tive momentos, eu tenho meus momentos até hoje. Eu acho que na vida da gente, a gente tem ciclos que a gente deve ficar atentos e obedecer esse tempo. A gente não tem que... Todo mundo fala assim, por que você ainda não escreveu um livro? Eu não escrevi porque eu ainda acho que não é o meu momento. Eu acho que vai chegar um momento que eu vou falar assim, olha, agora eu não estou mais no jornalismo, eu vou me dedicar a contar tudo que eu vivi no jornalismo. Eu ainda acho que eu sou nova, mesmo com esse tempo todo, eu ainda acho que eu ainda tenho que cumprir. Hoje eu tô editora do aquinoticias.com, é o maior portal aqui do Sul, vou fazer merchan, sim, senhores. Pode ficar à vontade. E lá eu coordeno uma equipe de 7 jornalistas, tenho 2 estagiários. E assim, eu acho que o meu papel lá hoje é passar um pouco do que eu aprendi nesse tempo. Porque eu tive pessoas boas na minha vida que me ensinaram muito. Se eu tô aqui onde eu tô hoje, foi porque eu tive muita ajuda lá atrás. E eu tô falando de uma época que o jornalismo não era tecnológico como é agora. Nossa. Entendeu? Era muito diferente. Só que assim, era uma profissão muito respeitada. A gente tinha muito respeito. A gente chegava em qualquer lugar com crachá. Gente, você entrava. Não, vem aqui, entra. Hoje, se você chegar, hoje a gente tem vergonha. A gente esconde o crachá com medo da pessoa falar assim, nossa, lá, tá chegando o urubu, tá chegando o abutre. Esse tipo de comentário. E o engraçado, né, que dessa fase da gente, né, a gente lembra que a gente fazia tudo aquilo por amor. Exatamente. Você tinha salário em dia, Alessandra? Não tinha salário em dia e era pouquíssimo Teve remunerado. vezes de a gente ficar 4 meses sem receber. Sim. Eu cheguei a ficar 5 no rádio, sem receber. No rádio. 5 meses sem receber. E o mais interessante disso, que é a grande diferença nossa para a geração de agora, que eu vejo muito isso, é que quantas horas por dia você trabalhava?
Ah, não. A gente trabalhava 24 horas, gente. Quantas vezes eu cheguei em casa... Olha, eu chegava no jornal às 8 da manhã, aí eu lá mesmo tomava meu café, aí eu já ia pro batalhão. Passava a manhã lá, pegava a ocorrência, fazia o que tinha que fazer, voltava pro jornal. Não dava tempo de almoçar, dava tempo de comer um salgadinho com refrigerante. Aí a gente comia o salgado, eu voltava pra delegacia, ficava na delegacia até 7, 8 horas, voltava pra redação, digitava tudo que eu fiquei pegando o dia todo lá, pra sair no jornal, mandava pra gráfica. Aí quando dava umas 9h30, 10 horas, vou pra casa descansar. Eu chegava em casa, alguma fonte minha da PRF ligava, ó, teve acidente agora em Capinha-Angola. Ligava pro fotógrafo. Ligava pro Fininho. Para o jornal, para tudo que tô indo pra BR. Eu tava indo embora pra casa. Não vai embora não. Segura aí. Segura. A gente segura o jornal na gráfica não sei quantas vezes, né? Você já chegou Muitas. a dormir na gráfica? Já dormi na gráfica. Eu falo, sabe por quê? Não, é a realidade, porque quantas vezes eu chegava, ó, fulano de tal não vai amanhã para vir a rádio 5 horas da manhã, saía meia-noite. Aí tinha aquele espaço de meia-noite às 5, desligava os transmissores. Só que fulano de tal não vai. O que fazia? Tinha um sofazinho, você ficava lá. Aí abria a rádio 5 horas da manhã. É isso que eu falo contigo, é um lance de amor pelo aquilo que você faz. Só que tem uma hora que você vai chegando a uma certa idade, né? Nós não somos velhos. Nós não chegamos ainda. E você precisa, cara, de ser valorizado. Sim. Só que hoje em dia, fala isso para uma galera nova. Então, talvez nós fizemos errado lá atrás. Talvez essa geração agora esteja fazendo até o certo, de querer trabalhar, se a minha carga horária são 5, 6, 7 horas, eu só vou trabalhar esse tempo, vou bater meu ponto e tô indo para casa. Chegou o dia do pagamento aí, meu pagamento já está saindo. A gente não era assim. Não. A gente lembrava que eu morava sozinha, eu precisava pagar aluguel. Eu lembrava que eu tinha que pagar alguma coisa, eu falava, meu Deus, eu tô devendo aluguel, água, luz. Aí era aquele desespero, porque assim, o jornal, eles estavam correndo atrás. E era uma época diferente de hoje. Nós não tínhamos a quantidade de veículos que tem hoje para começar, né? Naquela época, eram 2 jornais. Era a Folha do Espírito Santo e o Diário Capixaba. Não tinha outro veículo, tinha revista. Mas jornal mesmo, diário, eram os 2. E era, assim, era disputa de pauta a pauta, sabe? A gente recebia a meta de se desse um furo na concorrência. Não, então, nós comentamos aqui... programas passados também, que nós entrevistamos o Jackson, que o Jackson teve 3 anos, era folha de manhã, folha à tarde. Exatamente, ele fazia. Nessa época, gente, eu penava muito nessa época, foi a época que eu suei, porque as minhas matérias que eu conseguia, eu ficava o dia todo apurando matéria, para dar o furo no dia seguinte. Só que a Folha lançava a edição da tarde, e o diário não tinha. Eu acho que no Brasil, eu não sei, de repente eu posso estar enganado, mas isso foi assim, não tinha isso no Brasil, um jornal de manhã, outro à tarde. Não. Porque é o seguinte, você vai lançar ontem você lançou o jornal, que passa na gráfica, vai sair hoje. Aí você espera o outro para amanhã. Não, à tarde tinha outro. A Gazeta chegou a fazer isso um período. Se você chegasse na terceira ponte aí por volta de 4, 5 horas da tarde, você já comprava a edição do dia seguinte. Mas assim, eles colocavam lá menor, com menos informação, que seria como se fosse essa folha da tarde que saía com o cachoeiro. Você acordava e dormia com um jornal. Parecia que isso era o WhatsApp da época, né? Um portal da época, né? Porque, né? É porque já era a forma era a forma que os veículos estavam buscando de encontrar rápido. Uma maneira de ser rápidos. Porque o Verdade. jornal impresso, a gente, tô falando, se acontecesse um acidente 8 horas da manhã da segunda-feira, a pessoa só ia ler ele no outro dia na terça-feira. Hoje, no site, se a gente demora 2 minutos para ler a matéria, ninguém já se interessa, porque todos os grupos de WhatsApp já deram aquela notícia. Mas a gente está falando de um período que não tinha isso. As pessoas não recebiam notícias na palma da mão. Então, tipo assim, e valorizava muito o nosso trabalho fazendo isso. Porque a gente fazia fonte, porque a gente sempre estava cara a cara. Eu ia tanto na delegacia e na polícia militar, que chegou uma hora que eu acho que eles até ficaram com pena de mim. Gente, vamos ajudar essa menina aí, porque todo dia ela vem aqui. Tô brincando, não deve ter sido isso. Mas é porque, de tanto que eu ia, todo dia eu tava lá. Hoje não vai. Ninguém vai hoje mais. Hoje todas as polícias têm grupos de WhatsApp. Você tem todas as delegacias, grupos de WhatsApp. Você não precisa sair dentro de uma sala hoje com os portais. Não. Por quê? Porque tem os grupos que te mandam. Mandam tudo. Mandam até coisa que você não pode divulgar. Eles mandam para você. E isso é muito louco, porque lá no jornal a gente sente muito isso. Por exemplo, teve um acidente, a gente está lá no dia, acabou de acontecer um acidente na Santos Neves. Para a gente conseguir essa informação, a gente precisa entrar em contato com a Polícia Militar. Quando a gente entra em contato com a Polícia Militar fala assim, olha, ainda não chegou para a gente a ocorrência, tem que esperar.
O tempo que a gente está esperando, todos os grupos de WhatsApp já compartilharam o acidente. Aí, quando a polícia militar informa a gente, que demora 2, 3 horas, não estou falando que é culpa da polícia, mas estou falando que é o processo, até a viatura se deslocar, ir no local, fazer a ocorrência, retornar para o batalhão, colocar aquela ocorrência no sistema. Demora. É o processo legal. É o processo legal. Demora, isso é demorado. Só que aí todos os grupos já deram. Aí a gente vai dar uma notícia do acidente, muitas pessoas vão lá e comentam assim, nossa, essa notícia já tá velha, nossa, isso aí... Aí a gente não dá o nome, porque agora a Lei Geral de Proteção de Dados proíbe que a gente dê nome de qualquer circunstância. Aí a pessoa vai lá no link, vocês não colocaram, foi fulano que morreu, foi fulano que... Aí, tipo assim, então o jornalismo hoje, ele tá no processo de reinvenção. A internet, ela foi um processo de reinvenção do jornalismo, porque o jornal, ele já estava saturado, era um fato, precisava se reinventar. Então veio o online, só que agora a gente já está num novo processo de reinvenção. Como fazer isso mais rápido? Eu tenho percebido que as pessoas hoje não escrevem nada. É a realidade. Exatamente. Ela mostra que tem. Ela nem fala assim, acidente em tal lugar, e joga o vídeo. É vídeo. Só isso. É vídeo. Eles não falam nada, não falam. Eu já percebi isso. Teve foi um cara que morreu, estava debaixo da ponte aí, eu não sei o que aconteceu na Ilha da Luz. Falaram nada, morreu não sei quem debaixo da ponte. Só isso. Eu vi portais jogando isso. As pessoas falam, o nome do cara é esse, é isso, Exatamente. é isso, o cara é da onde? Agora, eu fico, de certa forma, preocupado com essa aceleração. Essa aceleração do Você 2. perde qualidade, você perde. Não, a qualidade já se perdeu. Você perde. Essa aceleração do 2.0 é como se você quisesse que a sua vida fosse acelerada assim. Você quer que a morte chegue logo? Não, mas as pessoas... A gente vive uma era muito acelerada. Muito acelerado, sim. Quando eu paro para pensar que, gente, hoje já é quinta-feira e eu não fiz nada na semana. Hoje é sexta-feira, a semana acabou. Como se eu não tivesse feito nada. Eu sei que eu fiz muita coisa porque eu tô cansada mentalmente. Meu corpo tá falando... Mas a semana passa numa velocidade. Eu passo o meu dia inteiro no jornal. E eu saio de lá a maioria dos dias sem conseguir fazer tudo que eu preciso fazer num dia. Porque por mais que seja acelerado e tenha 24 horas, o dia já está ficando até pequeno. Por conta disso, a gente ficou um pouco escravo, né, da tecnologia. Até as próprias plataformas, né? Eu posto um vídeo por semana falando sobre a vida, né? Aí eles ficam me forçando meta para mim gravar mais, não sei quantos vídeos, tal. Eu falei, meu filho, esquece. Eu tô aqui Você imagina um portal de notícias. Um portal de notícias que dá notícias de economia, de polícia, de política, de entretenimento, de cultura, de esportes. Isso, as pessoas exigem que o site, ele é grande, o portal, ele não é igual ao jornal. O jornal, você sabia que você tinha uma página de esportes, uma página de polícia, uma página de cultura, uma página de editorial, uma página de política. O portal, ele já não faz isso. O portal, ele já te pede que você tenha ali na capa 4, 5 ou 6 matérias de política, 4, 5 ou 6 matérias de esporte, 4, 5 ou 6 matérias de polícia. Só que eu não estou falando disso em um dia, como era no jornal. Estou falando disso em 1 minuto, em 2 minutos. Então, a produção, ela tem que ser muito rápida. Atualizando sempre. E quanto mais rápido ele exige que você seja, menos qualidade tem o seu material. Sim. Porque nada rápido vai sair com qualidade. Eu tô vendo hoje como o Insta, né? A pessoa joga aquele negócio rapidinho ali e acabou. E é 1 minuto. A pessoa não tem tempo não, tô perdendo tempo. Ué, uma grande virada disso é o que a gente tá fazendo aqui, o podcast. Sim. Podcast é uma grande virada. As pessoas hoje, elas colocam podcast, muitas vezes elas nem precisam ver a imagem. Não. Mas ligou um podcast, tá dirigindo na estrada, tá ouvindo podcast. Tá lavando louça, tá ouvindo podcast. Tá em casa brincando com o filho, mas o podcast tá rolando. Porque isso aqui otimizou o tempo da pessoa. Ela não precisa parar pra ler uma notícia, uma entrevista. Ela tá vendo tudo aqui, ela tá ouvindo. O vídeo, né? Tá tudo muito viu aqui, ó. A ideia de nós aqui. Quem que é? A Alessandra ali, tal. Aqui lá o Ademir, o Anderson, né? Aí daqui a pouco ele deixa pra lá e vai fazer as coisas. Tá muito assim. Eu acho que tinha que dar uma desacelerada. Não vai, né? Infelizmente. Não vai. Eu acho que esse processo é um processo. A gente, assim, lógico que isso tem muita consequência, né? A gente vê aí um alto índice de pessoas depressivas, pessoas com ansiedade. É tudo provocado por isso, por essa correria, por esse dia a dia nosso tão corrido. Mas, assim, é o trabalho. O jornalismo, lá no jornal, a gente precisa de dar essa notícia. Lógico, a gente tem que dar tudo em cima da hora. Lógico que tem aquele material mais elaborado. Por exemplo, a gente tem lá uma seção que é de turismo e de gastronomia. Uma matéria de turismo, você consegue fazer ela elaborada. Mas agora uma matéria de um assassinato, uma matéria de um acidente, você não tem como fazer, você tem que dar notícia. E as pessoas não levam em consideração. Uma coisa é
o jornalismo do grupo de WhatsApp e o jornalismo sério de um portal de notícias. É muito diferente. O jornalismo de um grupo de WhatsApp, ele não tá nem aí se ele tá dando o nome certo, se ele tá dando o local certo, se a foto é correta, se a foto realmente é daqui, porque a maioria das vezes quer é saber de algo... se o cara é parente, se é seu filho, Não se é seu quer pai, se é saber. seu irmão, se é seu... Não querem quer saber, estão porque jogando. eles não têm essa ética. Agora, lá no jornal, não. A gente tem essa ética. A gente precisa checar. Realmente esse acidente foi aqui? Realmente essa pessoa mesmo morreu? Realmente foi... Aí, quando a gente vai dar aquele conteúdo, é o que eu tô falando, a gente precisa de uma confirmação, pelo menos, da polícia. E demora. Então, assim, o jornalismo, ele tá travando uma briga e ele tá perdendo essa briga da velocidade dos grupos de WhatsApp. Eu tenho medo também, né? Ter um controle. Eu tenho medo do controle, porque aí, às vezes, o controle pode ser também desfavorável ao jornalismo. Mas qual o controle que você acha que teria nesse caso? Eu não sei, cara. Eles falam muito, né, na inteligência artificial, né? É uma etc. coisa que está Vai surgindo ser muito forte aí. Vai ser um uso indiscriminado de inteligência artificial. Isso aí, sem sombra de dúvidas. É uma ferramenta. Eu estou estudando, eu estou fazendo pós em jornalismo político e eu estou estudando muito inteligência artificial. Como inserir a inteligência artificial no jornalismo. Porque todo mundo acha assim, agora vai acabar com a profissão de jornalista porque a inteligência artificial faz texto. Sim. Só que nem sempre são informações confiáveis. Eu já testei isso e já sei que não é. Mas ajuda. Ajuda. Quando você, por exemplo, tem que fazer um texto institucional, principalmente de assessoria, ele faz. Você não precisa gastar um jornalista na assessoria para fazer um texto que ele faz 30 muito linhas. menos. Muito não, rápido. 30 linhas. Eu quero uma redação disso, 30 linhas. Tal. Só que o problema da inteligência artificial, como qualquer outra tecnologia que surgiu no Brasil e no mundo nos últimos anos, é que tem seus prós e tem seus contras, né? Ela pode ser uma ferramenta muito útil, mas se não usada da forma correta, ela pode ser uma ferramenta que vai fazer o que a gente está com muito medo. De criar deepfakes, que tem acontecido, de criar imagens falsas, de criar áudios de pessoas simulando pessoas. Então, as pessoas não conseguem usar a tecnologia para o bem, para fazer algo realmente bom. Hoje em dia, se você quiser colocar, por exemplo, eu quero colocar um comercial do Galvão Bueno, você botou lá o texto, você não precisa dele. Coisa. Você vê que... E aí? O que vai fazer? É um trem perigoso, tá? Não tem como. É perigoso. E a tendência é piorar, não tem jeito. Assim, a tendência é piorar. Seria, lá atrás, bem lá atrás, antes de começar tudo isso, talvez um processo de educação dessas pessoas, de ensinar assim, a gente, isso é ética, a gente precisa ter ética na vida. Como que a gente Tô falando que isso tinha que ser de lá atrás, agora não tem mais. Tem pessoas que às vezes o carro tá pegando fogo, você poderia estar pegando um extintor, a pessoa tá com o celular acidente. Isso. Você passa no acidente, a pessoa tá lá pedindo socorro, me ajuda a sair daqui. Em vez da pessoa ajudar, tá filmando. Aí pega lá, ainda faz selfie. Aqui, gente, estamos aqui, o cara tá lá. A geração tá tão bizarra que recentemente eu vi... Fria. Um vereador, cara. Um vereador fazendo um discurso num velório, cara. Eu vi isso aí também. Isso aí, pra mim, foi o cúmulo. É o cúmulo. Mas a gente tem visto tantos cúmulos ultimamente. Isso se torna normal. Já tá ficando normal. Que não devia ser, mas já tá ficando normal. É um absurdo, cara. Uma pessoa pegar um momento de dor da família pra se autopromover, pra mim, assim, eu não sei nem usar uma palavra pra definir isso. Vamos falar de matérias. Quando você dá uma matéria que fala do nascimento de uma criança, uma coisa assim, como que é em termos de acesso? Se a gente publicar uma matéria bem elaborada, vamos falar de uma matéria de turismo bem feita, vamos mostrar o que tem de turismo em Cachoeira de Itapemirim. O jornalista vai lá, vai nos locais... Peraí. Então agora eu vou fazer uma crítica. Faz lá em Venda Nova. Tá bom, vamos fazer em Venda Nova. Azul. Uma matéria de turismo lá. Aí o jornalista... Cachoeiro não tem. Desculpa. Não, tem sim. Depois eu vou falar que tem. Tá começando. Eu sou defensora do turismo de Cachoeiro. Não, tá começando. Não, as pessoas daqui não têm a visão do turismo. O dia que as pessoas daqui tiverem a noção do turismo, a cidade vai ter um potencial. A visão do turismo? Sim. Então você tem que conversar com os políticos todinho, que nenhum deles tem. Exatamente, isso que eu tô te falando. Não, mas eu tô falando que tem agora. Vamos falar em Pedra Azul. Potencial, mas vamos lá pra Pedra Azul. Aí o jornalista saiu de Cachoeiro, se deslocou, foi até Pedra Azul. Okay. Lá ele vai tirar fotos bonitas, vai ouvir moradores, vai ouvir donos de restaurantes, vai falar de expectativa. Pronto, você foi e jogou a matéria. Fez a matéria. Aquela linda, matéria bem elaborada. Aí você espera que aquela matéria ele te dê 10 mil acessos. Ela vai dar 900, 800 acessos. Tá. Aí você pega uma matéria, deixa eu ver uma matéria que...
O Eduardo Costa. O Eduardo Costa emagreceu muito, o visual dele chamou atenção. Aí você pega essa matéria do Eduardo Costa, ela dá 64 mil, 100 mil, 200 mil acessos. Isso aí, cara. As pessoas, elas querem, elas não... Vamos botar, acidente de moto ali na João de Santos Neves. Santos Neves, sempre acontece. A polícia sempre dá muito acesso. Muito acesso. Isso aí é indiscriminado. Só que a polícia é aquele acesso assim, como eu te falei, se os grupos não divulgarem muito, ela dá muito acesso. Se ela estiver circulando no grupo, não. Mas o que mais chama a nossa atenção é que quando a gente dá alguma coisa da vida de alguém, fofoca de artista... Aí as pessoas, a gente coloca lá Por e isso tem... que BBB até hoje continua esse troço aí, cara. Tem umas pessoas que falam assim, nossa, pelo amor de Deus, Jornaleco, você não tem nada pra escrever, não, só tem isso de notícias. Só que as pessoas não estão entendendo, que essa pessoa mesmo que tá criticando já entrou na matéria e já leu, ela já deu o acesso que a gente precisava pra matéria. Aí a matéria que a gente tá colocando que, inaugurou uma escola aqui em Cachoeiro, tem uma escola nova, ó, tem uma ponte ali que quebrou. As pessoas não querem saber o que tá acontecendo na cidade delas. Você falou uma palavra aí agora interessante. Já deu o acesso que a gente está precisando. O jornalismo hoje está preocupado com o acesso ou está preocupado com o conteúdo que ele vai passar para os seus leitores? Os dois. Eu vou falar do Aqui Notícias. Nós somos o maior portal aqui do Sul. Então, a gente quer dar aqui para o Sul a melhor notícia. A gente quer dar notícia. A gente sabe quantos moradores tem no sul do estado. Mas são essas matérias... decepciona. Você faz uma matéria boa e não tem acesso. Você faz, uma matéria... De fofoca de artista, por exemplo. Isso é que mata, e cara. Ela viraliza, Mas o que acontece? Entendendo? Uma matéria de turismo bem feita daqui, você... Vou colocar você para não falar outra pessoa. Pode usar. Você vai pegar ela de turismo e vai falar assim, legal, você leu e guardou. Agora você falou assim, nossa, aqui, a Mariana Polaceri e Eduardo Costa separaram. Nossa, deixa eu mandar aqui para fulano. Aqui, fulano, você viu? Aí é um mandando pro outro. Aí é 1 minuto. Espalha. É 1 minuto, entendeu? As pessoas... Então, as pessoas gostam de fofoca, Eu falo que elas gostam de saber da vida dos outros. Isso, fofoca. Elas não gostam de saber... Ademir, você estava querendo aumentar a sua audiência lá no Instagram? Eu vou fazer fofocalizando lá. Você tá doido? Não dá pra mim, não vou ficar sem audiência nenhuma. Vai virar não vai ser o Ademir do Vale, não. Vai ser o Ademir Dias, imitando o Léo Dias. Aquele carinha que fala a vida dos outros, todo mundo, você tá doido, cara. O cara, João das Couves espirrou. Aí saiu meleca do nariz dele. Vai tomar banho, cara. Aí vai lá, tem 2 bilhões de acessos. Eu fico com vergonha quando eu entro em qualquer site de notícias e tem uma notícia assim, Juliana Paz aproveita o sol e curte praia no Rio. Eles dedicaram uma matéria para colocar a foto da Juliana Paz lá na praia. De capa. Ninguém vai à praia, não? É tão absurdo assim uma pessoa ir à praia, né? Então, eu fico pensando, filho de Luciano Huck completou 18 anos, agora vai estudar em escola americana. Cara, qual é a notícia isso nisso? Tem a ver? Mas isso, assim, já é atendendo essa tendência das pessoas de quererem saber da vida dos outros. Eu tenho certeza que essas notícias, elas têm mais acesso do que as nossas, que a gente fica aqui tentando colocar algum município que ganhou algum investimento. Uma imagem maravilhosa. Mas essa questão de fofoca aí é meio bem que cultural, né? Só transferiu. Isso não é daqui, isso é do mundo, né, gente? Isso já fala disso há muito tempo. Gente, a princesa Diana, ela morreu fugindo dos paparazzis. Você imagina como que... Se você viu algum filme dela, algum documentário dela, você já vê que isso é um problema crônico. Se tem aquele monte de fotógrafo querendo uma foto para vender para um veículo de comunicação, é porque aquilo ali tá dando muito dinheiro pro veículo, porque as pessoas consomem a vida da outra pessoa. Então, assim, não é um problema de agora, é um problema que a gente já tem há muitos anos. Só que a internet fez piorar, porque a internet fez você ficar íntima de todo mundo. Eu fico vendo, eu não sigo artistas no meu Instagram. Eu não sou uma pessoa muito... Eu uso meu Instagram mesmo, eu sou muito quadrada para isso. Eu uso meu Instagram para eu postar as minhas coisas e para eu curtir as coisas dos meus amigos. Eu não fico seguindo fora do meu ciclo. 300 seguidores. Eu não saio. Casos familiares. Eu não saio desse ciclo, mas você quer ver quando tem algum artista no Instagram postar qualquer coisa, vai aparecer para você em algum momento, porque aparece, não sei. Você entra na página daquele artista e começa a ler os comentários. A pessoa começa a escrever ali como se ela fosse íntima. Aí, tipo assim, se a pessoa, nossa, não, muda esse cabelo, seu cabelo ficou feio, nossa, ficou gorda, não sei, muda, não sei o que, nossa, você parou de novo. As pessoas escrevem como se assim. Fosse eu e você conversando, que tivesse a liberdade de um do outro, de entrar na página do outro e comentar. Cara, nem lê.
É um negócio muito doido, né? Eu fico assim. E o que você acha? Como fazer um jornalismo em cima disso? Porque, sei lá, eu acho que eu estou velho para ter a cabeça de. Ah, não sei se fazer um jornalismo só de fofoca. A gente tem o Léo Dias. Não, a gente não. O Brasil Nem tem, conheço. a gente não tem. Verdade, eu vi. Vou ser sério para você, eu estou um pouco alienado em cima disso aí. Que a única coisa que eu assisto, aí você vai falar, pô, cara, futebol todo mundo assiste, não tem jeito. A única coisa que eu vejo é o jogo do Flamengo, quando às vezes não dá, aí de quinta-feira, às vezes pega no canal lá que eu assisto. Que o resto, meu irmão, eu vejo history, eu vejo negócio de guerra, eu vejo, entendeu? Essas coisas de, você vai naquela cidade maneira, o cara que... Sei lá, você está entendendo? Agora, esse negócio de novela, eu nem sei quem faz, Jornal Nacional, não assisto. Uma que já é muito difícil fazer essas pessoas assistirem televisão, né? Hoje mundo, a televisão convencional é verdade. Todo mundo se vê no Instagram, né? As pessoas vivem hoje no Instagram, as pessoas vivem uma vida de Instagram, as pessoas não veem. Eu tenho pessoas próximas a mim que eu adoro ver filme. Eu adoro ver filme. Eu assisto filme todo dia, série. Lá em casa é um vício mesmo que a gente tem. E futebol. Mas eu não assisto só meu time, não. Eu assisto todos, tá? Eu assisto todos, diferente de você. Você torce pra qual time mesmo? Flamengo. Que isso? Vascaína. E sem chance de mudar de time. Sou vascaína. Ei, sofrência, hein? Mas eu tenho essa pegada, mas eu vejo o Leandro poucas também pessoas... sofre com você? Você assiste dorama também? Que virou um tal de dorama aí, que arrumaram aí é demais. Aí pra mim é demais. Ué, dorama são aqueles filmes e séries lá coreanas. Galera que todo não mundo... fala assim não, que a minha funcionária aqui, ela... Rapaz, todo mundo fala desse troço agora. Sou dorameira, sei lá como é. Não, eu não sou. Não caí, não assisti nenhum desses, não. Mas eu até perdi a linha de pensamento. Você falou que jogo, você é vascaína. De ver filme. Eu vejo muito filme, vejo futebol. E é difícil você encontrar pessoas para você conversar sobre esse assunto. Porque se eu vou conversar com alguém... Ah, não, você viu no Instagram? Fulano tá isso. Eu não vi no Instagram. Às vezes eu me sinto até um ET, porque eu tenho Instagram e eu esqueço. Às vezes eu fico uma semana sem olhar no Instagram, quando nossa, eu tenho Instagram, deixa eu passar o olho aqui. Se você pegar meu feed, você vai ver que eu posto uma vez... 3 vezes por ano. Não vou falar uma vez, não, tem 3 por ano. E eu não vejo stories, eu não publico. Raramente eu tô, às vezes, fazendo algum evento, vou postar aqui. Quando eu lembro, porque é muito difícil não lembrar. Você tá no X? Não sou dessa. Tô, mas não uso. Mas para você é importante. Jornalismo. Depende. Quando tem algum debate interessante, eu até. Quando eu uso, mas. Não. Você segue a Anitta no X. Eu não sigo artista em lugar nenhum. Eu não sigo artista. Eu nem tenho. Eu não sigo artista em lugar nenhum. Eu sou uma pessoa que eu não sigo influenciador digital, eu não sigo artista. Eu sou meio quadrada para isso. Eu sou, como eu já te falei no início aqui, eu sou do jornalismo raiz. Eu ainda gosto de ler o bom e velho jornalismo. Então eu entro, não sei, eu tenho os meus sites prediletos que eu entro pra assistir. Eu quero um pouquinho te provocar, pô, porque... Você é uma editora, você não acha que há uma necessidade de alguma forma estar interagindo aí nas redes sociais? Sim, muita necessidade. Seu chefe não te cobra isso não? Eu cobro. Eu cobro. Você não segue, mas a galera, isso aí. Sim, segue. Só que eu não tô no Instagram, mas ela eu sei tudo o que tá acontecendo. Portal, porque né? eu não preciso entrar. Portal pode seguir. Não, eu também posso seguir. A minha opção de não seguir. Porque eu já passo o dia todo na frente de uma tela, o dia inteiro. Eu já li consumi todas as notícias do dia. E eu leio sites de fofoca, eu leio sites de política, eu leio sites policiais, eu leio sites de notícias no geral. Eu leio o dia todo. Eu só consigo saber o que é notícia no Brasil e no mundo se eu estiver lendo o que está acontecendo no Brasil e no mundo. Então eu não preciso de uma rede social. Eu vou para rede social, por exemplo, se eu vi alguém que jogou um vídeo engraçadinho que eu sei que pode dar um acesso legal pra gente. A pessoa tirou no Twitter. Então, eu vou lá no Twitter, pesquiso se eu encontro o vídeo para poder usar. Uma pessoa publicou no Instagram uma foto no Instagram. Eu tô jogando uma matéria e eu preciso daquela foto, aí eu entro no Instagram. Eu uso muito para trabalho durante o dia, mas eu não paro para ficar olhando o feed, o que as pessoas estão postando. Eu entro, sou objetiva, eu pego e saio, entendeu? Entendi. Não me prende, mas me prende num site de notícias. Se eu entrar no site de notícias, eu fico ali, eu vou ler tudo que tem ali. Você lê todos os portais mundiais? O tempo todo.
Eu levanto, quando eu levanto, a primeira coisa que eu faço, quando eu vou dormir, é a última coisa que eu faço. Antes de dormir, é a última coisa que eu faço. E durante o dia todo. Então, assim, eu chego lá, eu preciso pautar, eu preciso saber quais são os assuntos. Eu tenho que pautar meu repórter de polícia, meu repórter de esportes, meu repórter de política, de economia. Eu tenho que saber tudo que está acontecendo. Então, eu leio. E eu não vou achar essas notícias que eu quero no Instagram, eu não vou achar no Twitter, entendeu? Porque lá nesses locais, eles vão reproduzir o que às vezes vai dar. E eu quero trazer isso para um conteúdo mais jornalístico, eu não quero dar de qualquer forma. Igual, às vezes eu vejo muito alguns sites dando assim, vídeo, fulano viralizou que fez isso. Aí você entra lá na matéria, só tem um vídeo com a legenda de uma linha. Então, tipo assim, o que tem Então, o vídeo? Vamos apurar, o vídeo é verdade, aconteceu aqui? Então, o jornalismo ele tem que trabalhar com esse lado. Porque a partir do momento que você dá um vídeo que viralizou e coloca, aí você é um site de fofoca. Não, nós não somos um site de fofoca. Como que você vê a questão da imparcialidade hoje? A gente sabe que nunca existiu muita imparcialidade nos veículos de comunicação. Verdade. Todo mundo sempre foi um pouco parcial. Todo mundo tem os lados. E de uns anos para cá, isso ficou muito mais claro. Você tem os sites que você... Por exemplo, você sabe quais são os sites que estão aqui... Vou dar um exemplo de prefeitura. Se tem um site só falando bem da prefeitura, se um está apanhando a prefeitura, você sabe, você vai pensar... A primeira coisa que você vai pensar, se um site está batendo a prefeitura e o outro não, o que você vai falar? Esse é comprado, esse não. Isso sempre aconteceu na vida toda, em qualquer segmento de veículo. Então, assim, a imparcialidade no jornalismo, ela deveria acontecer. Sim, acontece. Tem alguns veículos que são totalmente parciais. Mas 90% deles você não vê isso. Você sente na linha editorial, você sente na forma de conduzir. Ainda mais entendeu? local, né? Ainda mais local. Quando você faz um trabalho local numa cidade, que é realidade. É realidade. Se você vai sobreviver, você vai precisar da mídia, da Câmara Municipal, da Prefeitura, porque se você for botar os comércios que tem, você não vai conseguir sobreviver. Mas aí você falou uma coisa muito legal, porque lá no jornal a gente é muito assim. Se vocês acompanham aqui a notícia, vocês vão ver que a nossa linha editorial, ela não tem esse tipo de tendência. Por exemplo, se a Câmara de Cachoeiro está anunciando com a gente, não é porque ela está anunciando que eu só vou falar bem dela. Se ela tiver alguma coisa que eu tiver que denunciar, se a prefeitura fizer alguma coisa, estiver anunciando com a gente, mas fez alguma coisa que a gente tem que denunciar, sim, a gente tem que fazer. Só que a gente não vê isso em muitos veículos de comunicação. A gente vê um monte de coisa errada e o veículo fala, não, tá maravilhoso, tá maravilhoso, tá maravilhoso. Não é isso. Não é ter ética no jornalismo. E é o principal, é o que rege o jornalismo. É você ter ética. Infelizmente, você todo dia você vê, parece que são portais de prefeitura. A única coisa que muda é o nome do portal. Exatamente. Mas é porque, eu vou falar assim, a gente teve uma crescente. Depois que a gente migrou do jornal, a gente estava falando, quando a gente começou a trabalhar no Diário Capixaba, eram 2 veículos em Cachoeira, era o Diário e a Folha do Espírito Santo. Tinha umas revistas, acho que há 7 dias que tinha na época, não lembro qual era uma outra, tinha uma outra, eram 2 também. O que eu me lembro é da 7 dias. Tinha a TV, só tinha a TV Gazeta, já naquela época não era TV Cachoeiro, mas era TV, e era a Rádio Cidade só, não tinha outra Tribuna. rádio. Tinha a Tribuna. Aí depois tinha a AM, tinha a Difusora, tinha várias. Mas eu tô falando FM, AM, coordenava naquela época. Aí virou tudo, né? Vamos pra era tecnológica. Já parou para contar quantos sites, quantos portais de notícias tem em Cachoeiro hoje? Já parou para contar? A última vez que eu contei, em 2019, eram 38. Caramba. 2019. Fora agora a quantidade de estúdios de podcast. Fora agora as emissoras, porque agora a gente tem mais uma emissora. Fora a quantidade de rádio que a gente tem agora. Então, assim, Cachoeiro... Não, e outra coisa. Tem muitos veículos de comunicação. Eu tenho um portal que eu não estou alimentando igual eu queria, tá? O Kozak sabe isso. Tem uma web rádio que também eu estou... Hoje é muito fácil. Em termos de qualidade de som, você pega uma web rádio e trabalha nela, melhor do que um monte de FM aí. Que os caras estão gastando aí dezenas de milhares aí em termos de real para ter um transmissor bacana. Não adianta. A tendência é que essas rádios convencionais, ou elas vão estar na mão de políticos, ou elas vão morrer. Não vai sobreviver. Mas então, a gente estava falando desse aumento de sites, por quê? Vou falar do Aqui Notícias, que é onde eu estou e onde eu posso falar nesse momento. O Aqui Notícias, a sede dele é em Guaçuí. O jornal nasceu lá no Caparaó. O Elias é do Caparaó, a sede dele é lá. Aqui nós somos uma filial.
A redação do portal hoje está toda aqui. Eu tenho 2 jornalistas no Caparaó, mas a nossa redação... Não tem como comparar lá com aqui. A nossa realidade. redação está aqui. Aqui em Cachoeiro nós somos em 15. Olha a folha de pagamento que o Elias precisa pagar. Um anúncio de prefeitura que chega para o Elias, chega também para o seu site. Vai chegar no mesmo valor. Você é sozinho... Estou te dando exemplo. Você é sozinho no seu site. É vantagem para você, não é? Com certeza. Para o Elias não é, porque ele tem 15 funcionários para pagar. Então, a gente não pode depender disso. A gente não pode depender de um anúncio de prefeitura, mas esses veículos pequenos vão. Isso aí acaba estimulando esse monte de site que tem. Porque eu sozinha hoje, eu posso ter o meu notebook, montar um site para mim e vou abastecer. Eu entro no site da prefeitura, publico o release. Entro no site da Polícia Militar, publico. Aí que eu falo, só que vai do caráter da pessoa. Tem pessoas que, desculpe, se vendem. É realidade. Aí você não vê um jornalismo, você vê o medo deles ganhar dinheiro. Não tem credibilidade nenhuma. Não, é difícil. Só que cara, aí, é difícil. só que aí na hora quando de isso dar uma chega notícia, pro leitor... na hora que você dá uma notícia que vai bater de encontro com a prefeitura, ela vai chegar para você e vai assim, vou tirar seu ganha-pão. Só que aí quando isso chega pro leitor, o leitor não tem isso, entendeu? O leitor, ele não sabe que um veículo tem tantos funcionários, outro veículo, aquela pessoa sozinha que só montou um site para receber uma verba pública. Não tem isso. E isso eu fico muito triste. Isso eu fico muito triste, sim, porque por mais que tenha esse monte de sites, de um monte de gente que faz de qualquer jeito, tem sim empresas sérias que trabalham. A gente tem o dia a dia do Alessandro, a gente conhece ainda o caráter do Alessandro. Alessandro é mega trabalhador. Eu sei o tanto que ele batalha com aquele portal dele. Então, tipo assim, é isso que eu tô falando. Quando as pessoas... Eu fico chateado quando alguém fala assim, porque jornalista... Eu não gosto quando... Eu não gosto quando generaliza. Eu gosto... Lugar nenhum. Não, porque eu acho assim, tem jornalista e tem jornalista. Tem veículo de comunicação e tem veículo de comunicação. E, assim, não sei em que momento que as pessoas vão entender isso, mas a gente trabalha todo dia para que as pessoas entendam isso. Mas, em termos de política, é isso que mata. Porque o cara ele é o meio de divulgar. A prefeitura, ela vai colocar. Enquanto você está falando bem, ela nem quer te dar, assim, para você sobreviver, ela vai colocar. Mas não é por isso que você precisa ser parcial. Oi? Você não precisa ser parcial por conta disso. Eu sei, mas ela quer que você não seja parcial, não seja imparcial. Aí que eu tô falando. Aí é a hora da separação, de tem portal e tem portal. Mas, na verdade, de alguma forma, então, os portais hoje, eles são sustentados literalmente por governos. Isso. Porque, vamos lá, eu quero colocar um anúncio. Será que eu vou colocar no portal do Aqui, por exemplo? Ou eu vou dar um Google AdSense, né? E divulgar no Google AdSense. Que para mim, de certa forma, tem um alcance gigantesco, dependendo da forma que eu trabalhar ele. Então, de alguma forma, vai ter muito portal parcial. Mas acontece, assim, nós já falamos disso aqui uns minutos atrás. E acontece porque eu sei que isso acontece. Se a gente fosse publicar notícia hoje em sites que entregam acesso, todo mundo, você consegue ver o acesso de todo mundo. É só você entrar no Analytics, tem os sites na internet que você consegue ver o acesso dos portais aqui de Cachoeiro. Você vai saber quanto que tem. Então, muita gente leiga, tá? Tá, mas tem o acesso. Tá bom, vou colocar anúncio, mas você tem que me comprovar aqui. Quanto você tem de leitores por mês no site? Aí tem sites aí que tem, o Aqui Notícias tem 1,5 milhão para cima. Aí você pega um outro site que tem 25 mil por mês. Mas qual isso, a sua entrega? Vou falar uma coisa Só que aí é o que você. a gente falou minutos atrás. O que acontece quando eles colocam anúncio? Porque na maioria das vezes, aquele jornal, aquele veículo pequeno, que às vezes está contando com seus R$1.500, R$2.000 de anúncio por mês ali que vai chegar, vai falar assim, você não vai colocar aqui não? Então tá, eu tô com uma matéria aqui contra você, eu vou jogar. Aí acaba a pessoa ficando, nossa, aí eu vou, estragar uma gestão, vou estragar um mandato, vou estragar qualquer coisa por conta disso. Aí acaba que eu não considero isso nem jornalismo. Eu não considero essa pessoa nem jornalista que faz isso. De verdade. É canalha. Porque assim, a gente está falando aqui de paixão pelo jornalismo. Da gente trabalhar. Quantas vezes que nós trabalhamos 24 horas sem receber e a gente se dedicou e a gente está aqui até hoje sobrevivendo a isso. Então, assim, a gente provou que trabalhar com ética, ser ético na nossa profissão,
fez a gente continuar aqui onde a gente está. Então, assim, eu tô aqui porque eu sou ética, eu sou apaixonada, eu gosto disso. Eu jamais trabalharia num veículo de comunicação, jamais, nunca trabalhei em vários veículos, mas eu não trabalharia num veículo que eu precisasse ter um lado político ou ter um lado porque aquele veículo Mas é é por isso parcial que e hoje eu não depende. estou no meio de comunicação. Porque nos meios de comunicação que eu trabalhei, você sabe disso, trabalhei com você, nós trabalhamos no meio de comunicação que tinha um lado, e não é portal de notícias e não é jornal grande. Trabalhei em todas elas. Sempre tem um lado, igual você falou, sempre não tem... um puxa para a direita, outro puxa para a esquerda, outro puxa para o centro, sempre puxa. Não tem jeito. E tem muita gente que é a situação. Por que é a situação? Porque é a situação que dá dinheiro. É a máquina, é o que está ali, É a que está movendo. Isso aí é fato. Hoje eu trabalho no plano 7. Tem um portal e tem a Web Rádio que eu estou batalhando. Por quê? Porque eu tenho convicção daquilo que eu quero fazer. Um dos maiores locutores do Brasil e do mundo saiu do meio de rádio convencional e tem com rádio web rádio em Portugal, saiu dos Estados Unidos, Juninho Mazei, e saiu dos Estados Unidos, está em Portugal. Por quê? Porque ele acredita, porque ele não acreditava nisso. O cara é bom demais, entendeu? O cara, ele praticamente junto com o amigo dele, lançou Madonna lá, na época. Madonna namorava o DJ amigo dele. Entendeu? Aquele médico Mazei da Copa de 70, o pai dele, falecido. O cara estava trabalhando numa web rádio em Portugal dele. Por quê? Porque o cara não tem como mais você estar no sistema. Já viu aquele lugar que você está, que você não pode ficar, que você não pode fazer aquilo que você quer fazer? E infelizmente é isso, cara. Infelizmente, vai chegar uma época que você não vai ter como mais. Ou você monta o seu podcastzinho lá, fica quietinho fazendo o seu trabalho daquilo que você quer, mas não vai ganhar dinheiro. Sabe por quê? Eu não sei porque você não vai pender para lado nenhum. Pois é, mas eu não sei também, com essa transformação de todo mundo agora ser influencer, que o jornalista, ele é também um influencer, né? Eu não sei até que ponto, até quando que o jornalismo ainda vai suportar ser esse jornalismo de ficar escrevendo pautas e pautas e pautas, quando uma pessoa vai lá e coloca um videozinho sem legenda, só o vídeo e a pessoa... Quantas pessoas passaram por aqui que você sabe hoje que montaram podcast? Tem pessoas que vêm aqui para saber como funciona para montar um podcast. Já aconteceu. É realidade. Eu não sei se... Vou montar não, tá? Não. E você se preocupa com isso? Não. É isso. O que me chateia mesmo é o cara vir acompanhado de alguém, sentar ali, tal, anotar tudo, ficar olhando, papapá, daqui 1 mês e meio depois lançar. Ué. Por quê? Porque aí você pode lançar um podcast e fazer aquilo que é ganhar dinheiro. Mas é igual o portal. As pessoas veem um portal de notícia, é muito fácil. Pô, é só você ir lá, comprou o domínio, fez o site, não precisa escrever, já tem o texto pronto. Tá aí tudo lá no site das prefeituras, no site do governo, no site da Polícia Civil, no site da Polícia Militar, no site da Agência Brasil, tem tudo, você não precisa escrever. Então você vai lá, copia e cola, copia e cola, copia e cola, copia e cola. Chega no final do mês, recebi meu patrocínio, tô tranquila. Se 2, 3 prefeituras fecharem o patrocínio de 2 mil por mês, essa pessoa sozinha já tem 6 mil no mês. Enquanto isso, num jornal como aqui no TIS, que nós somos em 15 funcionários com uma folha de pagamento para pagar, isso aí não faz nem cócega. Entendeu? Então a gente não precisa disso. Então, assim, é um processo constante de reinvenção. Sabe? É de tentar atrair as empresas. O privado, o setor privado ainda é um setor que a gente anseia. Mas Cachoeiro, com esse monte de veículo, imagina, você chega num cliente para levar uma proposta, já tem outras 100 lá de todos esses segmentos, de rádio, podcast, Então é difícil, você tem que entender que é difícil. Eu fico imaginando uma Celita da vida, né? Que a cooperativa daqui, a quantidade de propostas que não deve receber todo dia. E sem contar que muitas das vezes é uns valores chulos, né, cara? Sim, aí é o que eu tô falando. Você aqui, você tem um cinegrafista, são vocês dois, tem mais o Eliomar, vocês estão em 4 aqui. Imagina se uma folha de pagamento de vocês. Você ia pegar um patrocínio de R$2 mil para fazer um podcast aqui no mês, para pagar uma folha de pagamento? Não tem como, mas uma pessoa que faz um podcast sozinha vai pegar. Ela tá sozinha, entendeu? Então, assim, ficou uma concorrência desleal nesse sentido, ficou uma concorrência muito desleal. E mais desleal ainda quando a gente não consegue transmitir para o nosso leitor, para o nosso telespectador,
que por trás daquilo ali tem uma equipe trabalhando para isso dar certo. Então, assim, a gente não tá fazendo uma notícia de qualquer jeito, a gente não tá dando uma notícia de qualquer jeito. Às vezes a gente realmente não tem a notícia, então a gente tá dando ela da melhor forma que a gente consegue dar naquele momento. Ah, a gente precisa melhorar? Sim, precisa, mas é o processo da rapidez que não vai deixar a gente melhorar. Isso, eu tenho percebido que as pessoas não estão preocupadas se está saindo erro de português, se está Não. saindo. Eles, eu quero ver isso primeiro. Eu assisti primeiro, tal. Você lembra antigamente tinha que negócio que você furo de reportagem. Vou dar um furo de reportagem. Isso não existe mais, cara. Gente, não tem isso. eu tava incrível. falando isso lá no jornal semana passada. Eu falei com os meninos assim: o dia que vocês derem um furo, vocês vão entender como que é isso, o que é a melhor sensação da vida. Hoje não tem. Quando eu trabalhava no Diário Capixaba como repórter policial, a Luciana Máximo era a Luciana e o Thiago Rocha, os repórteres policiais lá da Folha do Espírito Santo. E assim, a gente chegava no mesmo horário na delegacia, a gente chegava junto, a gente estava junto em todos os locais. Como que você dá um furo? Eu tinha quase um dia para trabalhar a notícia que ia sair no outro dia. Ela também tinha. Se eu conseguisse a informação de manhã, corria o risco dela também conseguir à tarde. Então, eu tinha que fazer manobras. Para estimular o furo, naquela época o meu editor falou assim, ó, quem der o furo eu vou pagar. E ele pagava, na época era R$50, que era muito dinheiro, porque naquela época o piso de jornalista era R$600, então R$50 na hora ali era um dinheiro. Caramba. Era R$50. Gente, aquilo ali era uma loucura. Era uma loucura. Eu chegava na delegacia, eu quase vendi a alma para os policiais. Eu, pelo amor de Deus, não passa isso para Luciana. Luciana, nada contra, mas ela sabe disso, que depois a gente riu muito já disso. Fala assim, pelo amor de Deus, não passa essa matéria, não passa, me deixa dessa matéria, passa só amanhã de manhã. Aí o policial fala assim, mas não tem como, se chegar aqui eu vou ter... Não, por favor, por favor. Já encontrei, assim, algumas vezes, tem alguma coisa, tá fraco na delegacia, não tem nada. Eu segurando furo. Gente, a primeira vez que eu recebi, vocês não têm noção. Que felicidade, parecia que eu cheguei na Mega Sena, 1 milhão na Mega Sena. Não era nem pelo dinheiro, era pelo furo. Era o fato de sair com a notícia na frente. Sabe, quando você sai com a notícia na frente, você não se torna referência, você ganha respeito, que é muito diferente, Verdade. Entendeu? Você fica assim, nossa, aquela pessoa ali, boa, saiu na frente. Eu lembro o Carlos Ziza, saudoso Carlos Ziza, eu lembro quando lançou, eu era operador dele ainda. Isso é caso de polícia na Rádio Difusora. O que ele fazia? Ele dava furo. Carlos Ziza foi bom, mas muito inteligente. Ele pegou um rádio, cara. A polícia deixou um rádio com ele lá na redação. Eu não consegui isso na vida. Cara, ele Não conseguia. A polícia, ó, atenção, nós vamos não sei o quê. Ele já pegava e vapo junto. Ele ia junto com a polícia. Eles passavam tudo para ele. Vai ter uma batida não sei o quê naquele rádio. E deixavam com ele na época. Cara, que o programa dele, na hora que dava vinhetinha, o caixeiro parava. Por quê? Sabia A inteligência dele, e eu vou falar um negócio, um vendedor de pipoca, cara. O cara era um vendedor de pipoca, porque você falou que no seu começo, você, casa família em Castelo, não é isso? Isso. Pulou o Cachoeiro, foi direto para Vitória, depois voltou com oportunidade no Diário. Então é isso, cara. É o lance de inteligência e saber trabalhar. E de aproveitar oportunidades também, né? Hoje não tem mais isso, né? A gente está falando aí de jornalismo, hoje não tem, é muito difícil. Hoje não tem furo de reportagem. Você acha que você jogou, já tem uns 500, igual você fala, já tem uns 500 já jogaram isso daí. Não, você acha que você deu furo no portal, só que nos grupos já tá rolando há muito tempo. Muito tempo. Bom, Alessandra Mendes, editora-chefe do portal aqui, vai passar muito rápido, cara. A gente fala de jornalismo, a gente vai batendo papo. A gente ficaria aqui 2 dias, tranquilamente falando, né? Tem tanto assunto. Olha para a lente da verdade do Plano 7, fica à vontade aí. Gente, muito obrigada. Foi um prazer enorme estar aqui com vocês, falar de um assunto que eu gosto muito, de jornalismo. Quem quiser conferir o nosso trabalho, aqui noticias.com, não me deixaram fazer essa propaganda, mas eu vou fazer assim mesmo, porque eu vou fazer propaganda deles lá no portal. A gente busca fazer o melhor todo dia e é o que a gente tem trabalhado para fazer. Quem sabe a gente consegue, de alguma forma, tornar o mundo um pouco melhor com a nossa contribuição. Muito obrigada, foi um prazer enorme estar aqui com vocês. Espero voltar outras vezes para detalhar histórias que a gente não detalhou aqui. Com certeza. Alessandra, obrigado, viu? Deus abençoe, sucesso e, Zac, tamo junto. Mais um podcast no Plano 7. Boa noite, gente. Valeu.